Olá, gente, boa noite. Que coisa boa estar aqui com vocês mais uma noite, não é mesmo? Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do primeiro livro de Samuel, né? Eu já venho contando lá atrás, né? Eu contei a história de Eucana e as suas mulheres, né? A rogação de Ana a Deus, pedindo que Deus desse a ela um filho, para que não houvesse mais a perturbação da Penina, né? E também o nascimento de Samuel. Então Samuel se tornou um grande homem de Deus, né? Porque o Eli, ele perdeu toda a sua direção em relação a Deus, né? O sacerdote Eli, né? Porque o sacerdote Eli foi quem cuidou durante todo o tempo de Samuel, quando Ana teve o Samuel, a sua criança, né? Deus a contemplou com a criança. Ela tinha prometido a Deus que deixaria na casa do Senhor, daria a ele para a casa do Senhor, para que ele pudesse servir a Deus. E assim ela cumpriu o comprometido e deixou então, e o sacerdote Eli foi quem ficava cuidando de Samuel. Samuel então foi desenvolvendo, foi crescendo, um menino obediente, um menino prestativo, uma pessoa que ouvia as palavras de Deus, prestava atenção em tudo que o profeta, que o sacerdote ensinava, né? O profeta, o sacerdote, ele, e seguindo retamente a palavra de Deus. Então Deus o chamou para que ele cumprisse a missão que Deus deu a ele na época, né? Que foi de restaurar a fé do povo de Israel. Então, o que aconteceu? O jovem Samuel, então, começou a servir ao Senhor perante Eli, e a palavra de Deus era muito válida para Samuel e para todos naquela época, e continua sendo até hoje, eu creio, né? Então, naquela época, tudo que se falava se obedecia. Samuel obedecia, era um menino muito prestativo e obediente, foi crescendo assim. Então aconteceu que Samuel teve uma visão, e aí ele contou para Eli o que Deus havia falado para ele, né? Conforme eu estava dizendo. Então Samuel contou tudo certinho, tintim por tintim, para o sacerdote Eli. Então o sacerdote Eli orientou ele que ele fizesse aquilo que parecesse bem aos olhos dele, aos olhos de Deus. E como o Samuel era já crescido, né, se tornou um homem muito inteligente. Então, porque ele queria só seguir a palavra de Deus, ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, ele não se desviava, ele seguia retamente naquilo que Deus falava com ele. Então, houve uma guerra, né, aquela guerra crucial que houve naquela época com os filisteus e o povo de Israel. E aí o que aconteceu? O povo de Israel, eles já não estavam sendo tão corretos como deveriam ser. A fé deles estava em baixa. Então o povo de Israel acabou perdendo a batalha. E aí o que aconteceu? Os filisteus ainda levaram a arca. Lembra que eu li para vocês? E agora eu vou dar continuidade no capítulo 5, tá certo? O capítulo 5 fala então que a arca, no finalzinho do capítulo 4, fala então que a arca foi tomada e os filhos de Eli, os dois filhos de Eli, que é Ofine e Finéias, eles morreram na batalha por falta de fé. Eles e todos o povo israelita correram e foram se esconder e disseram assim: então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram 30.000 homens de pé. 30.000 homens, imagina 30.000 homens em guerra, como eu falei ontem,
eles perderam a batalha para os filisteus. Então os filisteus, além de ganhar a batalha, né, aquela guerra, eles levaram a arca que representava Deus. E olha o que disse. E chegando ele, eis que Eli estava... Não. Aqui já conta quando Eli, então, soube que os filhos haviam falecido, né? E aí os 2 filhos dele haviam falecido, porque veio um homem de Benjamim, né? E aí foi levar, ele conseguiu fugir lá da batalha e foi levar então a notícia para o sacerdote Eli. E aí o sacerdote Eli tomou aquele choque, né? Ele estava sentado, mas tomou aquele choque e caiu da cadeira, batendo com a cabeça numa quina, em alguma coisa lá, e aí ele também morreu. Então, houve um estrago total. Então, o Eli, o sacerdote, ele já era de idade, né? Já tinha uns 98 anos por aí. Então ele já estava já bem velhinho e ele não resistiu quando caiu, né? E morreu, faleceu. E aí houve a morte de Eli e a da mulher de Finéias também, porque a mulher de Finéias estava próximo. E quando ela ouviu toda aquela notícia também, ela estava grávida. Então ela começou a sofrer fortes dores, porque foi um susto, um impacto para ela. Então ela começou a sentir fortes dores. Ela, porém, não respondeu a tudo que falavam, né? Nem fez caso de nada. Mas o que aconteceu? Israel, deixa eu ler para vocês entenderem. Então, ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, contaram para a esposa de Finéias, que era filho de Eli, do sacerdote. Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. Então, ela se sentiu arrasada, muito triste, porque ela ouviu falar que a arca de Deus foi tomada por causa de Eli, o sacerdote, o pai do marido dela, né? E por causa dos filhos de Eli, que não fizeram as coisas como deveria ser. Então, os filisteus tomaram a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom, junto a Dagom. Olha o que aconteceu. Eu vou ler para vocês. Os filisteus, após tomarem a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod, tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tomaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto na terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos.
Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: A arca de Deus de Israel será levada até Gade. Assim levaram para lá a arca de Deus de Israel. E sucedeu que, assim que o levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com 1000 grandes vexames, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram por nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai-a a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar. Quer dizer, mandar de novo para onde eles tiraram, porque eles roubaram, né? Levaram, carregaram a arca. E voltem para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Olha o que Deus fez quando lhe tiraram a arca. A arca é um símbolo fortíssimo de Deus. Então, os filisteus tiraram, né, a arca, né, quando ganharam a batalha, por causa da fé em baixa do povo de Israel, porque o povo de Israel perdeu a batalha, e deixaram ainda que os filisteus levassem a arca. Então, aquele homem, um homem que conseguiu fugir da batalha, foi até o arraiá de Siló, né? Foi até Siló e lá anunciou para ali Eli, o sacerdote, que os seus 2 filhos já haviam morrido e que haviam ainda levado a arca. E nesse momento Eli caiu da cadeira onde ele estava e de modo tão ruim, ele caiu de um jeito tão ruim, tão estúpido, que quebrou o pescoço e morreu ali mesmo. Porém, por perto estava quem? A sua nora, que dara a luz, que iria dar a luz. E ela, ouvindo tudo aquilo, encurvou-se e deu à luz, pois sentia muitas dores. Ela deu à luz ao seu filho, e aí ela sentia muitas dores, e ali haviam algumas mulheres também que disseram para ela não temer, que ela já estava ali dando à luz, e ali nasceu um menino. Então aconteceu que os filisteus levaram a arca, né, de Deus e colocaram lá na casa de Dagom e junto a Dagom. Só que Dagom, para você ver, Dagom, ele foi encontrado prostrado diante da arca da aliança. Ele foi encontrado prostrado diante da arca da aliança. Quem não se prostra diante de Deus? Qualquer pessoa, qualquer inimigo se prostra diante de Deus, pode ser o que for, mas se prostra. Então, eles se prostraram diante da arca da aliança, e todo o povo filisteu sofreu com muitos tumores pelo corpo, com muitas dores, houve muitos gritos, né, que se ouvia no céu, conforme eu li aqui. O que nós vemos nisso? Nós vemos que aqui, que somente Deus, somente Deus é digno de adoração. Somente Deus é digno de toda honra e toda hora. Toda honra e toda glória, desculpa. Então, Deus, somente Ele, nós só podemos adorar a Deus, não a Dagom. Você viu que Dagom, ele foi prostrado, ele caiu por 2 ou 3 vezes. Primeiro ele caiu,
de rosto ao chão, mas não quebrou nenhuma parte. Mas na segunda ou terceira vez, ele quebrou o pescoço, as mãos foram cortadas e tudo aconteceu de ruim naquela terra. Então, Deus, ele é incomparável diante de qualquer poder, porque o maior poder é de Deus. Então, Deus é aquele que faz a justiça, né? Ele faz justiça em todas as áreas. Então, diante do poder de Deus, ninguém pode querer ser melhor, porque Deus é incomparável. Aquele que se prostra a Deus, né? Aquele que se prostra a Deus, ele consegue ficar de pé. Agora, aquele que não se prostra a Deus, ele cai, ele cai e sofre muito. Qualquer tipo de dor, qualquer tipo de coisa, Deus faz acontecer àquele que não prostra a ele, né? Deus dá o livre-arbítrio para a gente escolher o que nós queremos da nossa vida. Ele não vai fazer nada de ruim com você. Deus não é assim. Ele deixa que você mesmo resolva. Você vai decidir. Eu quero seguir adiante com Deus ou eu quero seguir a Dagon. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós devemos ter fé e acreditar, seguindo sempre na palavra de Deus. Porque você viu o que disse, né? Que os homens, todos aqueles homens de Israel, eles estavam com a fé tão enfraquecida e por causa do sacerdote Eli não chamar a atenção do povo em buscar mais, em ter mais fé, em orar para que eles pudessem crescer, né? Para que Deus ajudasse eles, para que eles vencessem aquela guerra. Simplesmente ele deu mais ênfase ao sentimento dele para com a família, para com os filhos. E aí a fé ficou em baixa de todo aquele povo, e todo aquele povo correu dos filisteus e perderam a guerra. Então, acabou que a imagem de Dagon, eles levaram a arca e colocaram junto à imagem de Dagon, e Dagon se prostrou diante da Arca da Aliança. Então, nós devemos nos prostrar diante da Arca da Aliança, porque ela é um símbolo de Deus. Ela está representando Deus. Então, a palavra de hoje é: não se mova longe de Deus. Não se mova longe de Deus de jeito nenhum, pois cedo ou tarde a queda será triste. Então, não se mova longe de Deus. Esteja sempre na presença de Deus, buscando, exaltando, louvando o nome dEle e dizendo: Senhor, quanto eu preciso de Ti. Quão grande e maravilhoso é o Senhor na minha vida. Por favor, Senhor, fique comigo sempre, porque sem o Senhor eu não consigo mais seguir a minha vida. Bom, eu falo isso para Deus. Você também pode falar do seu modo, cada um tem um jeito de falar. Então, siga na presença de Deus. Busque sempre a Ele, tá? Porque não se mova longe de Deus. Tudo que você for fazer, faça com Deus em primeiro lugar, Ele na sua frente. Pede: Senhor, vai na minha frente, me proteja, me guarda, me guie, me mostre o caminho, me dê clareza, me dê direção para que eu possa fazer o que é certo diante dos seus olhos, tá bom? Então essa é a palavra de hoje. Não se esqueçam de compartilhar essa palavra, é muito bom compartilhar, levar uma palavra amiga para alguém. Aqui nós estamos tendo exemplos de que nós precisamos buscar mais em Deus para que nós possamos ter fé cada vez mais. Quanto mais nós buscarmos a fé, mais nós vamos tendo conhecimento e esclarecimento da palavra de Deus, mais Deus vai se agradando da gente e vai movendo em agir para que nós possamos cada vez mais melhorar em todas as áreas das nossas vidas, tá certo? Em todas as áreas, seja ela sentimental, seja ela financeira, seja saúde, seja familiar,
e espiritual, porque nós precisamos cuidar da nossa parte espiritual também. Precisamos estar ligado com o Espírito de Deus, tá certo? Então é isso, não se movam longe de Deus. E vocês que estão chegando aí agora, eu quero agradecer algumas pessoas que estão aí. O Cláudio Fole, muito obrigado, Cláudio. Se inscreva aí no meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe grandemente. O Guilherme Ferreira também. Gostaria que todos vocês se inscrevessem no meu canal. O Rodrigo Braga, o Jorge Ferrari, o Antônio Damachier, o Gildenis Santos, a Jaqueline Cantão. Jaqueline, se inscreva aí no meu canal, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você e toda a sua família. Também a Maria Helena Curto, a Márcia Meirelles e o José Antônio Ferreira. Todos sejam muito bem-vindos. Dê um like aí no símbolozinho, né, que é a mãozinha, e se inscreva. Vai lá na palavrinha inscrever, aperte lá, tá escrito em vermelho, você aperta na palavrinha inscrever, depois vai no sininho e na palavrinha todos. Pronto, já estarão inscritos e inscritas para sempre que eu estiver chegando aqui, né, o YouTube, informar vocês que eu estou trazendo uma mensagem nova, uma palavra nova, tá bom? Aqui nesse caso nós estamos falando sobre o livro de Samuel, a história de Samuel. E quando eu terminar aqui, aí nós poderemos ir para outros assuntos. Vamos ver aquilo que Deus colocar no meu coração, se Ele colocar uma outra palavra que seja assim mais... Como é que eu vou dizer? Uma outra palavra que não seja a história, mas dentro do que está falando na Bíblia, eu venho trazer para vocês uma palavra assim de despertamento, tá bom? De reflexão. Então vamos refletir em tudo que se fala, tudo que eu trago aqui é para que a gente possa refletir e pensar, nossa, isso aconteceu assim, então vamos fazer de modo correto para nunca sair da presença de Deus, tá certo? Então, um grande abraço para vocês, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã.